Velho, hoje eu quero conversar um pouquinho a respeito de um tema que eu já falei em outros vídeos, mas eu não me aprofundei tanto como eu quero me aprofundar hoje, que é a respeito da prova de inglês, né? Porra, vou estudar no Canadá. Primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente tem que se preocupar é: você tem idioma para estar fazendo a prova e ser aprovado no college? Porque se você não tiver, nem adianta você sonhar, sendo que é uma das partes principais você fazer a prova de proficiência para ser aprovado no college e aí sim poder estudar no Canadá, no college que você está almejando. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Caio. Daqui a 2 semanas e alguns dias eu estou indo para o Canadá, me mudar, estudar, vou fazer um college lá, viver uma nova vida, literalmente do zero na gringa. Se você curte esse tipo de conteúdo, chega mais, se inscreve no canal, se inscreve no Instagram, segue no Instagram e vamos para mais um vídeo. Minha mãe já é inscrita, galera. Ativa o sininho. Minha mãe já ativou, só falta você ativar. Ativa aí, dá essa moral, porque senão o vídeo não chega. Eu paro de gravar e você vai ficar triste, porque eu sei que meu conteúdo é de qualidade. Simbora. Depois do Reels que eu postei ontem, tanto no Instagram quanto no Shorts, muita gente falando comigo, eu fiquei bastante feliz. Pô, irmão, vou começar a te acompanhar, porque você está fazendo o que eu quero fazer daqui a uns anos, né? Pretendo ir para o Canadá, penso em fazer um college, estou na fase de pesquisa de valores e eu quero ver a sua vivência lá. E uma das coisas mais importantes quando você decide é o que eu já fiz em outros vídeos, eu quero ser um pouco mais específico nesse vídeo aqui, que é da prova de inglês, né? A prova de inglês que eu fiz, que eu falei para vocês, que foi a do Duolingo Test, não foi o IELTS, né, a prova de proficiência. Então é uma prova que você não precisa viajar, muita gente não mora em cidade que tem a prova, né, que faz a prova, é muito difícil, principalmente aqui em Feira de Santana, por exemplo, minha cidade, não tem nenhum lugar que faça, velho. Então eu procurei, por onde eu vou fazer, né, porque o meu college, a NBCC, ela solicitava a prova de proficiência, e eu tive que fazer. Então, minha alternativa foi a Duolingo Test. Eu vou falar com vocês um pouco mais detalhado como é essa prova. Muita gente conhece o Duolingo, né? Acredito que muita gente utiliza, inclusive, para aprender outros idiomas, mas não se engane, porque a prova de proficiência do Duolingo é uma prova extremamente complicada. É uma prova que você precisa se separar, se preparar. Você precisa se preparar para fazer, certo? Você não tem como pescar, esqueça, você não vai conseguir pescar. Como eu falei em outro vídeo, se você não assistiu, você vai ficar sabendo agora. Você pega lá o computador, né? Você faz na sua casa, no lugar que você quiser. Você abre o seu notebook, você tem que fazer todo um scanner da prova. Inclusive, para você fazer a prova, tem que deixar o seu celular te gravando fazendo a prova, né? Para garantir que você não tem ajuda de ninguém, muito menos tentar colar. Então não é uma prova fácil. E a questão da parte mesmo da prova é muito difícil, velho. Porque você tem o listening, tem o reading e tem o writing, certo? E tem a parte de conversação. Então tem várias partes da prova, como por exemplo a de você descrever, tem uma imagem lá e você tem que descrever a imagem, certo? Então eu sempre aconselho, antes de você fazer a prova, vou deixar umas dicas no final, mas você estudar somente vocabulários difíceis, para aumentar a sua nota, entendeu? Você não botar coisa simples, vocabulário simples. Logo no comecinho da prova tem uma parte que começa um monte de palavra, e aí você seleciona, tem um tempinho que eu fiz, mas eu lembro, né, vagamente, se essa palavra é uma palavra em inglês ou não. Por exemplo, vou dar um exemplo. Car. Vamos supor que car é uma palavra em inglês, certo? Vai passando várias palavras, acho que tem 3 segundos para você ver e colocar se sim ou não. Aí você seleciona. Mas vamos supor que car tinha 2 R's e você botou que é uma palavra em inglês. Você erra, você já perdeu ponto, tá entendendo? Porque car só tem C-A-R. Então é uma das primeiras etapas de você selecionar as palavras e marcar se é uma palavra de língua inglesa ou não. Tem a prova também, que é a parte de interpretação de texto, né? Que você tem que ler o texto e depois você vai respondendo, se não me engano, A, B, C e D, né? 4. Você vai ter que voltar no texto, vai ter que entender o texto. Então você tem que estudar a interpretação de texto. Tem a parte também da conversação, simula uma conversa entre, vamos supor, um aluno e um professor, né? Você sendo um aluno. Você chega no professor e perguntando, por exemplo, poxa, eu estou pensando em trocar de matéria. O que é que você acha? Você acha que essa matéria é mais difícil que a outra? Enfim, tudo em inglês, pô. Então, é um somatório de questões que, se você não for mal no reading, você não é aprovado, entendeu?
E tem a questão também que alguns colleges ela exige que você tem que tirar, vamos supor, 105 em todas. Speaking, reading, listening, a parte de leitura, a parte de conversação, compreensão também, textual e oral. Então é uma prova, não vai esperando que é fácil, porque não é, velho. Como eu falei, não é extremamente difícil, dá para fazer, mas você tem que se preparar, entendeu? Você tem que se preparar. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, vou mostrar ali a minha nota para vocês, abrir o notebook. Fiz 2 vezes a prova, velho. Fiz 2 vezes a prova. Eu tinha até esquecido que eu tinha feito a primeira vez. E algumas vezes eu fiz um outro detalhe para você prestar bastante atenção. Ó, vou mostrar para vocês, tá vendo? Esse daqui deu inválido, já vou explicar o motivo. Teve essa que eu passei, que eu tirei 105, e teve a outra que eu tirei 95, velho. Então, queira ou não, daqui pra cá foi 10 pontos, né? 10 pontos de diferença, que foi o que me fez ser aprovado. Aquele que deu inválido, eu tava fazendo uma prova, velho. Eu tava indo muito bem na prova. Muito bem mesmo. Tipo, eu ia tirar muito mais do que 105, com 120, 115, acredito. E alguém me ligou no meio da prova, velho. Eu não tinha botado não perturbe, não tinha botado no modo avião. Foi o que aconteceu. Já era, velho. Foi eliminado, né? Perdi o que eu fiz. Tinha quase 40 minutos de prova. E aí, deu inválido. Sorte que não perdi o dinheiro, porque em alguns casos pode ser que você perca o dinheiro. E aí eu tive que fazer uma outra prova, tá entendendo? Foi aí que eu cogitei a possibilidade de começar a estudar, né? Fazer o cursinho lá para evitar de eu fazer essa prova, entendeu? Não sei muito bem como é que funciona, mas você faz esse curso de inglês, né? E aí não sei se você faz a prova depois ou se você pula uma etapa da prova. Mas é muito mais caro, velho. Você tem que investir aí, eu acho que é 5 mil tinha ficado, 4 mil, 5 mil, entendeu? E é o que eu falo, complicado, porque o Duolingo ele não é difícil, véio, mas é uma prova, sabe, chatinha, velho. Meu inglês é bom, estudo inglês a vida toda e tirei 105, sendo que eu sei que essa prova não define meu inglês, mas a gente tem que fazer, galera. Você quer morar fora, você vai ter que fazer essa prova, você vai ter que passar. Então, que o meu inglês é muito melhor, eu tirei essa nota, velho, não importa, você tem que tirar a nota mínima, que a minha, no caso, foi 105, né? É o que vale ao 6 do IELTS, eu tirei 105, você tem que passar, pô, não tem jeito, tem que fazer. Então, velho, um conselho de uma pessoa que fez a prova, que pode dar para você que tá pensando também em se mudar, né, e precisa fazer essa prova. Estude um pouco vocabulários, né? Vocabulários difíceis, para você não usar os mesmos vocabulários fáceis. Porque quem corrige a prova é IA. Né? Uma coisa que eu também já falei em outros vídeos, que eu não gosto muito, porque se fosse uma pessoa corrigindo a minha prova, eu tenho certeza que minha nota seria muito maior. Né? Porque acaba que inteligência artificial corrigindo, eu acho que é uma coisa, pra gente, que é uma coisa negativa, entendeu? Pra eles é bom, mas pra gente é uma coisa negativa. Então estude vocabulário difíceis, assista série, filme em inglês, treine sua mente pelo menos um mês. Segundo mês, 3 semanas estudando ali, todo dia um pouquinho, série, vídeo, palavra difícil, anotando. Como eu falei que você já sabe, eu gosto muito de anotar, né? É o que eu faço no francês e no inglês também. E antes de fazer a prova, tente se preparar desse jeito, velho. A dica que eu dou é essa. Porque não é que, como eu falei, extremamente difícil, mas é complicado, é chata, pô. E você possa ser que mesmo com o teu inglês bom de ano, você não tira uma nota boa, entendeu? Foi o meu caso, contando minha experiência. Valores, foi aqui que eu paguei, ó. 2 testes sai a 59 cada um, né? Você vai pagar 59 vezes 2, dá quase, né, $120. E um, $70, certo? Então, se você acha que você vai passar de primeira, pegue esse. Eu aconselho, sinceramente, se você puder investir um pouquinho mais, compre esse aqui. Você faz um pouco folgado, com a mente mais tranquila. E se você perder, você faz o outro, pô. No meu caso, eu peguei o de $70, né? E depois eu peguei o de 59. Eu peguei 2. Eu falei, pô, velho, eu não tô tão seguro em fazer a prova. E aí acabou que ficou, acho que um ainda, que eu não fiz. Então é isso, galera. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma vocês, certo? Eu não quero estar desmotivando ninguém, eu quero estar contando a realidade. Eu fiz questão de gravar esse vídeo porque eu tinha falado no outro vídeo, aí uma parte, né, bem rápida, mas para você não achar que é uma coisa e não é, porque é uma prova um pouquinho complicada, se prepare que você passa e dá tudo certo, e quando você vê, velho, você já tá lá, tudo é processo, e faz parte do processo fazer essa prova. Então é isso, família, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, que vocês tenham curtido esse vídeo, dá o like aí, se inscreve no canal.
esse vídeo um pouquinho mais teórico, né? Achei interessante e importante fazer, principalmente para a galera que se inscreveu no canal aqui, com foco nessa questão mesmo de informações, e eu acho que é interessante passar essa informação para você. Tamo junto, até a próxima, valeu, e é nóis, boa quarta-feira para vocês, cachorros!